Amados! Eu sou a Milena. Eu sou a Duda e esse é o ApaiCast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E olha só, hoje nós vamos falar sobre um dos temas muito importantes que norteiam a campanha, né, Milena? Qual que é? Sim, a frase de hoje é: deficiência não nos define. Então, durante toda a semana a gente está utilizando, né, as frases da campanha, trazendo as temáticas, e a temática de hoje é: deficiência não define. Bom, e antes de chamar a nossa convidada para essa conversa, eu quero conversar um pouquinho com a Milena, né, Milena? Porque você tem uma história com esse tema. E antes de você entrar na PAI, você já estava fazendo jornalismo. E como que foi para você essa questão da inclusão? Porque você escreveu um livro, reportagem sobre isso, né? Isso, eu comecei a trabalhar com inclusão dentro do jornalismo desde o começo da faculdade, porque eu tenho uma história pessoal onde eu tive uma irmã com síndrome de Down, que hoje já é falecida, e desde lá eu acabei me encontrando, né, nesse meio da inclusão, de ir atrás de fontes jornalísticas e prestar atenção em como essas pessoas eram representadas na mídia. E aí surgiu a ideia de fazer um TCC voltado para a síndrome de Down. Nesse caso, a síndrome de Down não é inclusão, mas, né, já dentro da inclusão, que é o Além dos Cromossomos, um livro-reportagem de breves retratos sobre famílias com síndrome de Down. E você falou com muitas famílias durante esse processo, né, Milena? Como que foi para você? E o que mais te marcou? Eu acho que o que mais me marcou foi tanto ver representado uma parte da minha história na história de outras famílias, como também ver a diversidade dessas famílias, né? Então, dos indivíduos em si, de indivíduos com síndrome de Down, quanto dos seus familiares, das suas famílias em si, dos especialistas, como que tudo isso funciona e é ligado e diferenciado, né? Muito legal. E foi durante esse trabalho que você conheceu a nossa convidada de hoje, né, Milena? Isso, foi então que eu conheci a Desirê. Ela fez parte do projeto do meu TCC, então a gente começou, ela foi indicação de outra fonte, que é amiga dela, e daí foi aí que a gente conversou e ela fez parte do livro. Muito legal, então seja muito bem-vinda, Desirê, ao nosso episódio do APCast especial. É um prazer ter você conosco. Obrigada, agradeço o convite. Desirê, então queria primeiro que você começasse falando, né, sobre a sua filha, né? Ela tem síndrome de Down. Queria que você contasse um pouquinho da história dela. Então, Elissa é uma princesinha de 3 anos. Ela é super carinhosa, assim, super amigável, mas também tem seus pontos de braveza. Ela é muito de opinião, assim, sabe? Então, o que ela quer na hora que ela quer, do jeito que ela quer. E eu falo que com ela eu trabalho muito o meu eu, né? Porque às vezes eu queria as coisas muito lá pra frente e acaba não, é no momento dela. E além de ser mãe, né, você é fonoaudióloga e já trabalhava com crianças com síndrome de Down antes de ter a sua filha, né? Isso, inclusive trabalhei na PAI por 2 anos, daí saí, daí voltei, trabalhei mais 1 ano. Trabalhei 1 ano na PAI de Bocaiúva do Sul também. Que legal. Então você já tinha bastante contato com crianças com síndrome de Down antes de ter a Elisa. Eu brinco que eu venho me preparando desde os 4 anos, assim, que na pré-escola eu estudei com uma menininha com síndrome de Down, que às vezes os professores não davam conta, daí eu ia lá conversar com ela, fazer carinho, levar beliscão, e daí eu conseguia convencer ela a fazer as coisas, assim. Que legal. E me conta um pouco como que foi o diagnóstico? Então, o diagnóstico da Elissa foi na primeira morfológica, que a gente tinha 2 milímetros a mais de nuca. No dia do exame, o médico acabou não falando nada, acabou não descrevendo nada e pediu para eu procurar o meu obstetra, né? Uhum. Daí cheguei no obstetra, ele olhou para mim e falou: ó, você tem 90% de chance dela ter síndrome de Down. Daí
No momento ali a gente foi conversando, tal, desenrolando. Daí chegou uma parte da consulta que ele olhou pra mim e falou: ó, vamos fazer a miocentese, né? Que é um exame que você coloca uma agulha lá no útero para colher um líquido. E daí ali você vai saber as possíveis síndromes que a criança pode ter, né? Que a da Elissa ali era Turner, síndrome de Down e síndrome de Edwards, aumentam a translucência nucal, né? Só que ela só tinha translucência nucal. E são outros que a gente vê na morfológica ali, é osso nasal, tamanho do fêmur, a translucência nucal, mas e a parte da cardiopatia geralmente que aparece, né? Sim. Mas o dela só apareceu nuca. E daí o médico me olhou e falou: vamos fazer esse exame. Eu falei: não vamos, porque não vai mudar nada na minha vida. Ela tendo síndrome de Down, ela não tendo. Até porque na época eu trabalhava no CAIF e lá existiam outras síndromes muito piores que a síndrome de Down, né? Que sim, a gente pensaria em um aborto. E o que ele queria sugerir com isso? Ele queria que eu fizesse, se fechasse o diagnóstico ali de síndrome de Down, que eu abortasse. Daí eu olhei pra ele e falei: não, doutor, não vai mudar nada. Ele me olhou bem sério: como assim não vai mudar nada? Muitos médicos demonizam também essa questão, né? Que falam que a síndrome de Down, a pessoa não vai se desenvolver, enfim, né? São várias questões, né? Não, porque eu estou falando em 90% de chance de ser síndrome de Down. Tá, e daí, doutor? Tá, e daí que você vai levar isso pro resto da vida? Sim, é só um Down. Não é só um Down. Eu tô falando de deficiência intelectual, muitas vezes vem com autismo junto, e você vai levar isso pro resto da vida? Sim, é só um Down. E daí o que aconteceu? Troquei de obstetra. Daí, tanto que eu cheguei no consultório do outro obstetra, assim, eu tremia na sala de espera, comecei a chorar, porque eu falei: nossa, ele vai falar a mesma coisa. E não, o acolhimento foi totalmente outro. Eu falei: tem 80% de chance de ser, 90% de chance de ser síndrome de Down. Daí ele: tá, e daí? Daí eu: ops. Ele: tá bom, eu tenho um amigo que tem uma criança com síndrome de Down. E não é tudo isso que estão demonizando, né? Que estão falando. As crianças, é estimulação. Nenhum momento, então, você enxergou o diagnóstico dela como algo ruim, né? Não. Foi totalmente diferente. E ela vai muito além desse diagnóstico, né? Então, qual que foi o primeiro sentimento, assim, que veio depois que passou toda essa questão com o obstetra? Mas às vezes a gente fica, né? Nossa, por que pra mim? Por que comigo? Porque daí parece que vem uma nuvem de muitos pensamentos, mas eu falei, algum propósito tinha com isso, né? Sim, com certeza. E em algum momento você percebeu que era importante olhar para Elisa além do diagnóstico? É o que eu sempre falo, né? As crianças, elas não são um diagnóstico, e diagnóstico não é destino de ninguém. Então, a síndrome de Down não define ela. E sim, a gente tem que ver ela como um sujeito que pode muito mais, né? E como que foi a entrada dela na PAI? Então, eu já havia trabalhado na PAI, né? E daí eu lembrei da diretora do SEDAI, a Margarete. Daí, na época, foi acho que 2 meses antes de ter que entrar a parte para ir para a fila do SUS. Então, a gente conseguiu entrar. Liguei para a Margarete, acho que ela tinha 2 meses. Daí, em julho, ela começou com 3 meses as terapias, primeiramente, né? E daí depois fazia físio, fono, TO, tudo na PAI. Tanto que a gente optou por deixar ela na PAI e não levar para a clínica para fazer os atendimentos, porque eu falo assim, a criança que vai muitas vezes para a clínica, ela não vive, né? Porque é 20, 30 horas de terapia. Então vai ficar na PAI, e daí nada melhor do que os pais estimulando em casa, né? A família trabalhando em casa.
Sim, e como que foi pra você, né? Porque você é fono, você sabe a importância que tem isso, principalmente para crianças com síndrome de Down. E como que foi pra você trabalhar com ela dentro de casa e também ter as terapias fora? Eu falo que muitas vezes é difícil a gente ser mãe, né? A terapeuta sempre bate antes, assim. Sim. Eu sou mãe dela. Daí, às vezes, tá lá, o terapeuta tá falando, não, eu sou mãe dela, deixa. Mas eu acho que, assim, eu tive uma vivência muito grande com ela, de julho do ano passado até agora. Porque em julho eu fui demitida do meu trabalho anterior, né? E daí eu comecei a ficar com ela. Então, eu vi uma evolução gigante, assim. Por quê? Porque ela não tava andando, ela tinha pânico de andar, não tava falando quase nada, tava comendo a maioria das comidas batidas, ou pedacinhos mínimos, tipo, só o grão de arroz, assim, mais inteiro. Daí, a gente começou a trabalhar. Tem até um videozinho que depois eu mando pra vocês até, que ela tinha pânico de andar, então você tentava soltar a mão dela, ela Ela já se agarrava, desesperava. não sei o que, daí a gente foi todo dia, eu falo que é o cantinho da estimulação lá no condomínio, que a gente ia todo dia. É um morrinho assim mais alto, daí eu pegava a mão dela e ia andando por ali. Daí acho que em 3 meses assim, a gente conseguiu soltar a mão dela. Daí agora tá falando um monte, tá uma tagarela também. Que bom. Muito bom. E o processo de busca de informação, como que foi no início pra você? Na verdade, retomando lá o diagnóstico, né? Eu tinha uma geneticista que trabalhava comigo, tem uma geneticista, não tinha. Daí, tanto que quando eu recebi o diagnóstico, assim, daí eu fui transtornada, mas assim, não pelo diagnóstico da Elissa, mas pela maneira em que o médico me abordou. E daí, assim, eu me tranquei na minha sala, eu chorava, mas não pelo diagnóstico, pelo ódio do médico. Que assim como ele falou para uma profissional da saúde, ele vai falar para qualquer outra mãe. Sim. E qualquer outra mãe vai querer fazer o aborto, né? Que não é legalizado no Brasil, mas ele ia dar um jeitinho de colocar talvez a agulha um pouco mais funda, alguma coisa, né? E daí eu conversei com a doutora Luísa na época, e a doutora Luísa analisou todos os exames, e ela falou, calma, você tem uma nuca alterada, você não tem mais nada, e eu não posso fechar diagnóstico nenhum com nuca alterada. Não tenho problema cardíaco, não tenho as outras coisas que me fechem o diagnóstico. Vamos esperar nascer. Sim. Daí, nascendo, a gente continuou acompanhando com ela, né? Foi até o consultório dela, pediu o cariótipo. A gente fez, daí com 1 mês e meio, mais ou menos, saiu o resultado do cariótipo, que foi a trissomia simples. Legal. E voltando agora um pouquinho ali pros atendimentos, né? Como que você percebeu essa diferença nas terapias e nos atendimentos que ela tem na PAI? Desde quando ela entrou na instituição? Nossa, acho que não tem nem como mensurar, assim, porque os profissionais são maravilhosos, né? Tanto que até a questão da escola foi médicas especialistas em síndrome de Down me falando, não coloque na PAI porque você vai atrasar o desenvolvimento. Mas daí a gente pensou, opa, por que não colocar na PAI se nas terapias ela está evoluindo também, né? Sim. Daí a gente optou por deixar na PAI na escolinha esse ano também, e a gente ganhou, assim, muita coisa. Com quantos aninhos ela tá agora? Com 3. Com 3 aninhos. Então ela já começou desde pequenininha na PAI, né? Desde 3 meses. Desde os 3 meses ela tá já no SEDAI. E ela continua ali, né? Continua. E o que você considera mais importante agora no acompanhamento da criança, nesse desenvolvimento? Principalmente na sua área, né? Da fono. A gente tem brigado bastante com a questão da saliva dela. Não sei se é dor de garganta, não sei se é um dente que tá vindo ali. E a linguinha pra fora, que ela não ficava, agora ela tá ficando e ela tá... E a fono dentro de mim tá brigando. Tanto que eu brinco com ela, eu falo, língua na casinha. Daí ela olha pra mim.
E daí, o que ela faz? Ela manda os amigos dela da sala colocar a língua na casinha, mas ela não coloca. Eles são muito espertos, né? Demais. E a gente fala também sobre essa questão do desenvolvimento, das terapias, né? E como que foi pra você equilibrar essa rotina com ela dentro de casa e também na APAE? Eu falo que até o julho do ano passado eu não conseguia fazer isso com ela, né? Porque ela ficava... ia para as terapias e daí ela ficava com minha sogra. Daí agora, a partir de novembro, eu consegui um emprego meio período. Então, ela vai para a escola de manhã e à tarde eu fico com ela. Daí eu consigo fazer umas estimulações diferentes. Aí ela até me cobra, a gente sempre faz umas atividades diferentes. Daí quando tá calor a gente vai pro parquinho, aproveita para estimular. Essa semana eu estava ensinando ela a fazer bolinha de sabão. Ah, isso vocês estimulam bastante, né? Vocês usam muito a bolinha de sabão, né? Quais que são, assim, os principais exercícios que vocês fazem? Eu acho que é para essa questão da musculatura ali, que eu acho que tá brigando um pouquinho, né? Eu tenho trabalhado bastante com ela, brincadeira de flauta, língua de sogra, que ela não consegue ainda, assoprar aquele dente de leão também. Sim. Flauta, tem um mini apitozinho, assim, uma mini flautinha também, que agora ela conseguiu, ficou toda feliz. Daí ela olhava pra minha cara, consegui. Que fofa. Eu acho que essa experiência mostra justamente que a deficiência também, né, diz muito sobre as famílias, né? Como que as famílias estimulam dentro de casa. Então, tem alguma dica para essas famílias que tem qualquer tipo de, seja síndrome de Down ou outras deficiências, para estimular dentro de casa também? Qual que é a importância? Eu sempre brinco, né, que nada é terapia, mas tudo é terapêutico. Eu acho que tudo dá para se aproveitar como uma terapia. Por exemplo, uma ida no parquinho. O que você pode trabalhar ali? Você pode trabalhar e olhar as cores. Que cor que é a árvore? Então, trabalhar as cores, trabalhar a menção de grande, pequeno, trabalhar a habilidade de linguagem. O que é isso? Por que serve isso? Até na parte motora ali, a gente sempre brinca de... Comecei agora a tentar ensinar ela a chutar a bola. Cair em cima da bola. Daí, antes de ontem ela conseguiu chutar a bola. Porque ela tinha mania de pegar a bola e jogar com a mão. Não, vamos chutar. Não quer. Ela faz todas as terapias que a APAE oferece? Faz. Faz todas? Legal. Muito bom. Bom, então a gente volta já já para falar um pouco mais agora sobre a maternidade atípica, as expectativas e muito mais. Até logo. Estamos de volta com o último bloco do APAEcast. E a gente já falou de maternidade, já falou de diagnóstico, já falou da importância de se enxergar a pessoa além do diagnóstico. E agora a gente vai olhar esse olhar, vamos levar esse olhar mais para a prática, né, Duda? Exato, isso mesmo, Mi. Desirê, queria que você me contasse um pouquinho aí nessa questão familiar, as questões das barreiras, né? Qual que é a maior barreira, assim, que você vê que as famílias enfrentam hoje em dia em questão do preconceito em relação à sociedade? Nossa, é uma coisa assim que eu sempre falo com as minhas amigas, mães atípicas aí, né? Essa questão de, que eles são todos boazinhos, são todos muito bonitinhos. Porque você vai ter um filho pro resto da vida. Então, o capacitismo vem muito antes de qualquer diagnóstico, né? O não poder. Tanto que eu sofri um pouquinho assim, isso inclusive em casa, quando a Elissa nasceu. Um vinha lá e falava, nossa, mas ela tá tão perfeitinha, tão bonitinha, nem parece que tem nada. Daí daqui a pouco, passavam uns 2, 3 dias, ia lá de novo. Mas ela tá tão lindinha, olha, tá tão normalzinha. Nem parece que tem nada. Eu olhava. E daí eu ia engolindo. Até um dia eu tava com a minha amiga,
Daí ela olhou assim e falou: por quê? O que você queria que ela fosse? Um bicho de 7 cabeças? Queria ver um polvo? O senhor já leu sobre a síndrome de Down? Já conviveu com outras pessoas com síndrome de Down? Ah, mas ela vai ser uma criancinha, né? Então, hoje em dia, ela tem rompido muitas barreiras, assim. Uhum. Tanto, eu falo que a Elissa veio muito para mudar opiniões dentro da família mesmo, Sim. sabe? Uhum. Da incapacidade, né? Do não poder. Hoje ela mostra que é possível, né? Uhum. Rompendo todas as barreiras. Sim. E o que você gostaria que as pessoas fizessem de diferente quando encontram uma pessoa com deficiência? Eu acho que não olhar tanto para o diagnóstico, né? E sim para a pessoa. Ver além do diagnóstico. Sim. Não julgar a pessoa. Ah, ela tem síndrome de Down. Ah, é autista, não vai conseguir fazer nada. Tipo, acho que isso é bem difícil. Existe alguma coisa que você aprendeu assim como mãe que mudou na sua atuação como fono também? Eu acho que principalmente a questão de querer que os pacientes evoluam muito rápido. Uhum. Por exemplo, não é pra hoje. Cada um tem seu tempo Cada ali, um né? tem seu tempo. E eu não aceitava isso. E com a Elissa também eu falava pra físio: ai, Marcela, não tá gatinha. Calma, tá tudo bem. Ai, porque ela não tá andando. Para. É cada coisa no seu tempo. Tá, mas ela tá atrasada dentro do marco do desenvolvimento. Para. Sim. Não precisa seguir as regrinhas o tempo todo, Exato. né? Uhum. Teve algum marco legal assim no desenvolvimento dela que você lembra? Eu acho que quando ela começou a engatinhar, assim, de bumbum. E daí depois quando ela começou a andar bem. Porque ela teve o estrabismo, né? E eu acho que, assim, uma das coisas pós-cirurgias que fazem 2 meses aí que ela fez a cirurgia foi a questão dela, tipo, deitar no meu colo e conseguir me olhar, assim, sabe? Porque antes eles queriam até fechar o diagnóstico de autismo dela. Porque ela mamava, por exemplo, no meu peito e ela não tinha esse contato de olhar de lado, assim, sabe? Ah, ela é autista, não sei o quê, então a gente tem que fechar diagnóstico, né? Não, ela não é autista, ela não estava enxergando mesmo, né? Sim. Legal. Vamos passar para uma dinâmicazinha rápida? Podemos passar, então. A gente vai falar algumas palavras soltas e você diz a primeira coisa que vir na sua cabeça. Então, a gente vai falar uma palavra E você rebate com outra com coisa. outra palavra. Pode ser? Maternidade. Desafio. Família. Amor. Inclusão. Acho que o cuidado. Autonomia. Desafio também. Diagnóstico. Sem destino? Não é destino. Futuro. Acho que pertencimento. E sonhos? Realizações. Muito bem. Então agora vamos para as perguntas, né, produção? Vamos ver o que o pessoal perguntou aqui para Desirê. A gente tem caixinha de perguntas. A gente abriu no nosso Instagram uma caixinha de perguntas para quem quisesse perguntar. E daí ele vai passar pra gente. Vamos lá, Gabriel. Beleza. A primeira pergunta é: depois de tudo que vocês viveram, qual foi o momento mais difícil da sua caminhada como mãe? E o que te ajudou a atravessar essa fase? Eu acho que a questão desse olhar duvidoso, né? Ai, não vai, ai, porque você vai ter um bebê pro resto da vida, essa história do capacitismo mesmo. Eu acho que no dia a dia a gente vai, eu falo engolindo os sapos, mas a gente vai aprendendo a conviver e aprendendo a responder às pessoas, né? E Sim. Isso que eu acho que é o maior desafio e aprendendo a viver com ele, né? E o que te ajudou a atravessar essa fase, assim? O que te ajuda, né? Porque não É não constante, acabou, né? Não acaba. Constante. Eu acho que muitas vezes, assim, eu acabo conversando com outras mães
de adultos, de crianças com síndrome de Down, e isso acaba me motivando. Porque, não é assim, não é assim. Eu acho que Sim. ter esse grupo de apoio também, né? Em outras mães com o mesmo diagnóstico. Com certeza. Tem mais alguma? Tem mais duas. Existe alguma coisa que as pessoas fazem ou dizem tentando ajudar uma família atípica, mas que na verdade acaba machucando ou dificultando ainda mais o processo? Eu acho que a questão de muitas vezes de quererem dar opiniões. Não é assim. Não é assim. Ou, por exemplo, querer saber mais do que o terapeuta. Por exemplo, tô seguindo uma orientação do terapeuta, a pessoa chega, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Acho que eu querer saber mais. E a próxima é, se você pudesse mudar uma única coisa na forma como a sociedade olha para a Elisa e para outras pessoas com deficiência, o que você mais gostaria que fosse diferente? Acho que acabar com o capacitismo. Que elas vissem a pessoa com deficiência como uma pessoa capaz, não como uma pessoa incapaz, o coitadinho, né? Sim, com certeza. Eu acho que muito do que... eu lembro de uma das entrevistas do livro que falava muito sobre pessoas com deficiência serem vistas ou como grandes espetáculos. Então, nossa, aquela pessoa que conseguiu fazer aquilo, como ela é diferente, como ela é única, como, tipo, algo muito grandioso quando ela faz uma tarefa simples, ou como um coitado, que, o anjinho, tadinho, aquela pessoa que Não sempre consegue fazer queridinha. Exato. Nesse lugar de coitado, De sempre, coitado, né? Então, eu acho que isso foi algo muito marcante, essa frase que me falaram durante as entrevistas, e eu acho que é muito isso, né? De, tipo, tirar desse lugar de ser algo ou muito grandioso, ou muito tadinho, muito... de entender que é uma pessoa como qualquer outra, né? Que tem suas dificuldades. Tem suas limitações, mas tem suas características, enfim, ela consegue se desenvolver e fazer as mesmas coisas que qualquer outra pessoa, né? Muitas vezes acabam endeusando a pessoa, meu Deus, ela tem síndrome de Down, é um milagre ela conseguir pintar um quadro, por exemplo. Sim, exato. Sim, com certeza. E é isso que às vezes a gente também acha que tá ajudando, né? Falando desse jeito, tipo, nossa, olha como essa pessoa fez faculdade, meu Deus, olha que coisa. Não, eu acho que normalizar, né, auxilia muito mais do que levar isso para um grande público, né? Muito bem, então a gente está encerrando agora, né, o nosso episódio. Queria agradecer mais uma vez a Desirê pela participação. Foi muito importante ter você aqui conosco. E é isso, né, Mi? É isso, eu agradeço mais uma vez por você ter contado sua história de novo, né? E para quem quiser conhecer um pouco mais da história da Desirê, pode seguir ela no Instagram, a gente vai deixar Vai deixar ali. E é isso, qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente pode mandar no Instagram que a gente responde. E é isso aí. Um beijo, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.